Olá, essa é mais uma oportunidade que temos para refletir um pouco sobre as verdades divinas, oportunidade que nos é trazida nesse projeto interessante chamado Comunhão no Lar, da Comunhão Espírita de Brasília. Nós vamos sempre parar um pouco com as nossas preocupações mais bobas e vamos pensar um pouco na mensagem de Jesus e nas boas oportunidades que nos traz. Hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre aquele momento narrado em Mateus, no capítulo 18, que diz assim: Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes 7? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas que até 70 vezes 7. Isso está no capítulo 18 do Evangelho de Jesus. Nós vamos pensar um pouco sobre isso, não é? Sobre todas essas mensagens de Jesus que nos ajudam a caminhar, nos ajudam a diminuir a ignorância espiritual que tanto nos atrapalha. Pedro era um espírito prático, objetivo. Ele ainda não tinha se tornado um pescador de homens. Era ainda um pescador comum. Mesmo assim, já demonstrava, além de ser um homem prático, um homem objetivo, um homem bom, preocupado com o problema do perdão. Por isso procura Jesus, o grande amigo. Pela sua preocupação, nós já sabemos que ele era um homem tolerante, porque admitia perdoar até 7 vezes. Talvez essa fronteira que adotava, ou talvez não, certamente essa fronteira que adotava era bem menor do que a fronteira de Cristo. Assim como nós também. Lembrar sempre que a nossa misericórdia, o nosso perdão, a nossa pretensa justiça são ínfimas, muito ínfimas, se comparadas à de Jesus. Nesse momento a gente entende a diferença que há no nosso caminhar, na nossa evolução, para a evolução de nosso grande irmão, de nosso Mestre Jesus. Nesse momento, então, Jesus narra uma outra parábola. Nós vamos lembrar, capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo: não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Nós vamos lembrar desse capítulo. Ali há um item especial que nos diz, que nos explica por que Jesus resolveu nos contar as parábolas. As parábolas são essas histórias que sempre tocam o nosso coração, que nos ajudam a trazer as mensagens, os exemplos de Cristo, além de trazê-las na memória, na cabeça, procurar trazê-las um pouco no coração, para que as consequências se apresentem nos nossos atos, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos. Nesse momento, então, Jesus, para fazer Pedro caminhar um pouco mais no entendimento, lhe conta a parábola daqueles 2 devedores, quando aquele que devia muito
que tinha uma dívida de 10 talentos e é perdoado, passa-se um momento seguinte e não é capaz de perdoar a dívida de um colega seu que era apenas de 100 dinheiros. Nesse momento, o rei manda que o entregassem aos algozes para que ele pudesse experimentar a falta de perdão, a falta de tolerância que aplicou ao antigo amigo. Essa é uma lição, como todas as de Jesus, muito profunda e que precisa ser digerida por nós. Ela serviu a Pedro, servirá a todos nós, pelo menos no futuro. Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai tendo mais condições de entender profundamente esses ensinamentos. Jesus ali naquele momento coloca em linguagem muito simples o mecanismo sutil da misericórdia divina, das leis divinas. Primeira lição, a lição da tolerância. É preciso que sejamos tolerantes. Ser tolerante é perdoar sempre, é perdoar sem reservas, sem limitações, é perdoar sem colocar condições, sem nenhuma imposição. Esse é o perdão, puro e simples. O perdão, quando ele é repetido, ele começa a desencorajar aquele ofensor. Faz com que esse ofensor comece a pensar, planta nele uma pequena semente de amor, lança nesse espírito um pouquinho do amor. Para nós é essa a opção, um perdão que não se cansa, como é o perdão divino por cada um de nós. O que perdoa, aquele que perdoa, exercita a sua paciência. Aquele que perdoa resgata suas faltas e se faz alguém mais pronto para a evolução. Aquele que perdoa e apenas ele se liberta. Se liberta não só daquele compromisso, mas de tantos outros. Rompe o círculo vicioso em que poderia se prender por muitas encarnações. O perdão é terapêutico para aquele que perdoa e é didático para aquele que é perdoado. Nós deixamos de nos acorrentar aos nossos algozes. Nós começamos a afastar o ódio, esse terrível veneno que muitas vezes dirigimos ao outro, fazendo mal a nós mesmos. Há um grande escritor, um grande estudioso atual chamado Rossandro Klinger, que nos conta a história de um rapaz que acorda de manhã, toma seu banho, se alimenta e vai para o seu trabalho. Ao chegar no edifício onde trabalha e tocar o 10º andar, onde era o escritório, entra um outro rapaz. Esse outro rapaz entra esbaforido, parecendo não estar se sentindo muito bem, e a cada andar que o elevador parava, aquele rapaz se sente cada vez pior. Quando vão chegando ao 10º andar, o rapaz não aguenta mais e tem um acesso de vômito horrível, sujando o outro que dividia o elevador com ele. Esse que recebe aquele vômito terrível
lembra-se no momento que em sua pasta há um pequeno pote em que ele, na véspera, havia ganhado um bolo de uma amiga. Trazia aquele pote lavado para devolver. Imediatamente coberto com aquela substância horrorosa, ele abre o pote e passa repetidamente, tirando aquela coisa pegajosa e tampa o pote. Chega ao 10º andar, ele ainda muito úmido, muito mal cheiroso, conta aos seus colegas o ocorrido e, não satisfeito por contar, abre aquele pote com aquele material terrível. Os amigos o ajudam, um deles vai a uma loja de comprar uma outra blusa e ali a situação é contornada. O rapaz, à noite, vai para casa e, chegando lá, encontra sua esposa, que se surpreende com a camisa nova, com a camisa diferente. Ele, então, lhe conta o caso, conta a dificuldade, o desconforto pavoroso, e para que ela não tivesse nenhuma dúvida, abre aquele pote que horas depois apresentava um estado muito pior. A moça se enoja, sai de perto. O rapaz guarda de novo, fecha o pote e o conserva consigo. No final do mês, eles vão até o interior visitar a família desse rapaz. Chegando lá, ele conta esse caso que o marcara muito e, para que ninguém duvidasse, abre aquele pote que agora apresenta um odor insuportável. A família toda ficou horrorizada, ele fecha o pote e continuam a visita. Meses depois se passam e chega a noite do Natal. Indo agora o casal para a família da moça. Chegando lá, pertinho da ceia ser servida, o rapaz lembra-se de contar o ocorrido inusitado. E, de novo, para que ninguém duvidasse, meses depois, ele abre aquele pote com aquele conteúdo num estado terrível, horrorizando toda a família. Rossandro Klinger, esse nosso grande educador, nos fala: que absurdo isso! Quem faria algo parecido com isso? Ele mesmo responde: cada um de nós faz, cada um de nós carrega o nosso pote de vômito para exibi-lo quando não sabe perdoar, quando faz questão de guardar a ofensa que nos fizeram nos mínimos detalhes, quando tem uma memória detalhada do que nos fizeram e a cada momento que podem, exibem essa ofensa. Realmente é algo que a gente não imaginava. Ficamos presos lá, naquele momento que alguém nos ofendeu, e naquele momento aquela pessoa foi responsável. Mas todo esse outro momento, toda essa conservação, essa realimentação do que nos foi feito, aí já não é responsabilidade da pessoa, é a nossa responsabilidade. Precisamos perdoar, porque apenas o perdão liberta. Um momento efêmero, em que conseguimos diminuir o nosso orgulho, conseguimos diminuir o nosso ego, é responsável por uma paz que vai se alojando no nosso íntimo, uma paz duradoura que permanece pelo futuro adiante. É assim que precisamos lembrar
da necessidade do perdão. Curioso também lembrarmos que sempre que o assunto é perdão, nosso primeiro impulso é pensar em quem devemos perdoar, ao invés de lembrar que nós também precisamos sempre ser perdoados por alguém. Imperfeitos que somos, todos nós, muitas vezes relapsos, muitas vezes duros com alguém, grosseiros com alguém, somos cobradores impiedosos de irmãos que, como nós, erram naturalmente, erram muitas vezes sem ter a mínima intenção. Vamos então usar a doutrina espírita, que é luz, que é amor, que é caridade, para reformular conceitos e aprimorar sentimentos. Foi isso que viemos tantas vezes fazer, é isso que precisamos realizar. A tão falada e tão pouco realizada reforma íntima. Mudar os nossos conceitos, reformulá-los e aprimorar os nossos sentimentos. Vamos pedir a Deus que nos ensine a cada dia a lição do perdão. Vamos pedir ao nosso protetor esse anjo, essa demonstração talvez mais concreta da misericórdia divina. Vamos pedir que quando alguém nos ofender, ou quando nós nos sentirmos ofendidos por alguém, possamos lembrar que essa é uma hora de prova. Provar que já somos capazes de encarar a imperfeição do outro como gostaríamos que encarassem a nossa. Sermos serenos, sermos complacentes, porque nós também precisamos da serenidade e da complacência de outros. Somos novos Pedros, somos Pedros modernos, precisando aprender a cultivar e a guardar a paz divina, buscar a imensidão do amor de Deus que traz a caridade ao nosso íntimo, que traz a caridade para o nosso dia a dia, e jamais nos esqueçamos que precisamos perdoar. O perdão é essa escada através da qual vamos subindo diariamente e que com o exercício vai ficando cada vez mais fácil para que possamos fazer o que viemos aqui buscar. Viemos buscar uma forma mais cristã de ser, de existir e de pensar. Viemos buscar o aumento da nossa chama divina, que nos foi concedida no momento de nossa criação, mas que dorme, abafada por camadas e camadas de orgulho e de egoísmo. O perdão é uma expressão fortíssima de caridade. E nós sabemos que fora da caridade não há salvação. E que a salvação é uma busca diária e será uma conquista de cada um de nós. Que aprendamos o perdão. O perdão que pedimos a Deus para nossas falhas e que precisamos também construir dentro de nós para perdoarmos as falhas de todos os nossos irmãos
imperfeitos como nós. Nesse momento, se assim fizermos, vamos nos comportar como aqueles alunos bons do planeta Terra, do planeta Escola, que ainda precisando aprender, se esforçam e aprendem cada dia mais um pouco. Sejamos esses que podemos lançar no íntimo de cada um a semente do perdão, a semente do amor. Só seremos capazes de viver em vibrações amorosas que a todos fazem bem, com a condição necessária da complacência, da bondade e da caridade. Que possamos perdoar. Muito obrigada.